professora Renata Adriana de Souza, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro de Guarapuava. E hoje nós teremos como convidada a professora Cristiane Dias, da Universidade de Campinas, Unicamp. Para iniciar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória de pesquisa. Tá bem. Bom, eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria em 1997. Na mesma universidade, eu fiz o meu mestrado em 98, 99. Eu fiz o meu mestrado na Federal de Santa Maria. E em 2001 eu fui para a Unicamp para então fazer o doutorado. E nesse meu percurso, acho que vale destacar que desde 95, ainda na graduação, eu já comecei a trabalhar com análise do discurso, né, que é me especializei em análise do discurso, né, e já comecei na graduação, já desde 95, a trabalhar em projetos de iniciação científica com a professora Amanda Scherer, né? E depois segui o mestrado com a professora Amanda Scherer também. E o doutorado eu fiz na Unicamp com a professora Ine Orlandi, sempre nessa trajetória toda, sempre trabalhando com análise do discurso. É. Nós, da análise do discurso, sabemos, né, conhecemos um pouco a trajetória da professora Cristiane, enfim, todo o trabalho e toda a contribuição que você tem dado, né, para a área, né, de estudos discursivos pechetianos. Atualmente, Cris, posso te chamar de Cris? Claro, Atualmente, claro. Cris, quais projetos você está desenvolvendo? Eu costumo dizer que a gente tem um projeto, né, que nos acompanha. Então, Uhum, eu acabei de falar dessa minha trajetória, né? E durante esse percurso, sobretudo a partir do meu doutorado, é, que eu defendi em 2004, né? Então já tem bastante tempo. E desde esse período eu trabalho com o discurso digital. Né, eu fui, desde aquele momento, isso no começo dos anos 2000, né, quando eu começo o doutorado, já é uma inquietação para mim compreender como é que a nossa sociedade foi se transformando em função do digital, né, com a internet chegando, então, como é que a sociedade vai se transformando e junto com essa transformação da sociedade, um sujeito, né, ele vai se constituindo diferentemente nessa sociedade em transformação. Então, desde desse período, né, que eu posso situar mais ou menos no início dos anos 2000, eu venho desenvolvendo diversos projetos, né, sempre trabalhando com o discurso digital. É, então, ali, né, mais ou menos em 2006, logo que eu terminei o meu doutorado, né, e eu já comecei a trabalhar no Laboratório de Estudos Urbanos como pesquisadora, né, onde eu atuo até hoje, né, e nessa época a professora Eni Orlandi tinha já um projeto sobre consenso e políticas públicas, e naquele momento foi um projeto muito importante para mim, porque eu já trabalhei com a implantação de uma sociedade da informação no Brasil. Como é que essa sociedade da informação vai sendo implantada por projetos do governo federal, né? Naquele momento eram os telecentros que começavam a aparecer no país como um todo, né? Então, esse foi um projeto que é antigo já, né? Podemos dizer, de 2006, mas que teve uma importância muito grande na minha trajetória. E depois, claro, aí eu fui desenvolvendo vários outros projetos. Eu posso falar de um mais recente, que foi um universal, né, que eu desenvolvi, que se chamava Memória, Discurso e Arquivo na Constituição do Digital. E esse projeto foi um projeto interinstitucional, que inclusive tinha a parceria aqui da Unicentro, né, com a professora Maria Cleci, né, aqui da Unicentro, então com a UFSM também estava nesse projeto. Então foi um projeto bastante importante e experimental, eu diria, para a gente pensar sobre a questão da memória e do arquivo, né? Como é que essas duas questões, esses dois conceitos tão importantes para a análise do discurso, né? Como é que eles também vão se transformando
com o discurso digital, né? Como é que isso vai produzindo é, é, mudanças conceituais mesmo, né? Então, para mim, esse foi um projeto bastante importante. Ele se desenvolveu de 2018 a 2020, né? E foi um projeto bastante importante também para eu consolidar algumas noções sobre as quais eu já vinha pensando. E uma delas é a noção de memória digital, que é uma noção que eu venho procurando desenvolver aí há algum tempo. E acho que esse projeto, que é o Média, né? A gente apelidou esse projeto de Média, foi financiado pelo CNPq, Universal. Ele foi fundamental para que eu consolidasse as bases, vamos dizer assim, do desenvolvimento dessa noção. Uhum. E a internet nesses, então, 20 anos, né, que você, com essa sua inquietação com o digital, mudou muito, né, de 2000, né, do início dos anos 2000 para cá. E as mudanças são cada vez mais rápidas, né? Nossa, é difícil acompanhar. E começou ali com a internet discada, que algo tão, nós que, né, chegamos a usar, né, a internet discada, algo então, não tinha Google, não tinha os grandes navegadores. Então, é uma mudança muito grande de lá para cá. E as mudanças estão cada vez mais rápidas. É, aí, como você pensa esse conceito, então, de memória digital? Você pode falar um pouquinho mais desse conceito de memória digital? Posso sim. É, Antes de entrar exatamente no conceito, acho que é muito importante que você traz, né, a velocidade dessas transformações, né? Hoje a gente está aí com a questão da inteligência artificial, né, que é uma transformação muito, muito forte na nossa sociedade, né? E é preciso refletir sobre essas transformações. E também todo um processo de plataformização da nossa sociedade, né? Hoje eu faço parte de um projeto que é de uma professora da USP, a professora Roseli Fígaro, que é um projeto sobre a datificação da atividade dos comunicadores, né? Então, nesse projeto, a gente vem discutindo muito os efeitos da plataformização na nossa sociedade, inclusive a plataformização da própria educação, Sim. né? Hoje a educação, o estado do Paraná é um estado é, é, Pioneiro? pioneiro, vamos dizer assim, nessa questão. Pioneiro, não sei se no bom sentido, mas enfim, Enfim. existe todo um processo de plataformização da educação, né? Com as plataformas, né? Gerindo todo o processo educativo, né? Desde a preparação da aula, Sim. do professor até a entrada do aluno na escola, né? Então, todo esse processo de plataformização das próprias relações, né? Das relações humanas também que vão passar por um processo de plataformização e que é uma questão forte sobre a qual a gente precisa, nós analistas do discurso, né, Sim. precisamos refletir sobre esse discurso das plataformas, Sim. né, como é que essas plataformas, que são plataformas de grandes empresas Sim. norte-americanas, a gente tem que lembrar isso, esse é um aspecto muito importante, e de como a parte desse processo, a pandemia também nos colocou, né, dentro desse processo de plataformização, a gente passou a ficar dependente dessas plataformas todas, inclusive para exercer a nossa atividade de professores, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre os efeitos, né, de todo esse discurso na constituição da sociedade, na constituição dos sujeitos, na constituição, enfim, né, dos modos de existência dos sujeitos, né? E a partir disso, então, a memória digital, né, ela tem a ver com tudo isso que eu estou falando, porque a memória digital é uma forma de refletir sobre o modo como a existência desse sujeito na sociedade produz uma memória da própria sociedade, né? Como é que esse sujeito se inscreve discursivamente a partir de uma filiação, né, a uma memória que eu tenho chamado de digital, que é justamente o fato de que hoje a gente tem tudo na internet. Então, se a gente precisa de algo, a gente vai lá e busca, faz uma busca no Google, né? A plataformização aí. Porque tudo parece estar ao nosso alcance.
Então, a gente tem essa sensação de uma totalidade, do tudo está lá, né? Então, a gente é como se a memória não tivesse brechas para o esquecimento, né? Então, é justamente aí que eu venho trabalhando a memória digital, para pensar essa memória, como que a gente consegue produzir brechas nessa memória que a Annie Orlandi vai chamar de metálica, Uhum. né? A partir das ferramentas digitais, da tecnologia digital. E aí é que eu vou diferenciar essa memória digital da memória discursiva, né? A memória digital eu tenho definido como aquela que escapa à estrutura totalizante da máquina, Uhum. né? Então é justamente uma memória que se constitui a partir da tecnologia digital, né? Então, e como é que isso vai afetando, enquanto filiação, né, os modos de constituição e de existência dos sujeitos. Sim. Então, é, essa é a noção que eu venho procurando trabalhar aí já há bastante tempo. E é bastante, é complexa, né? Acaba sendo, é um conceito bastante complexo, considerando justamente essa velocidade com que o digital se transforma também, não é? Sim, sim. E agora pensando também a questão da inteligência artificial, né, Uhum, sim. que eu citei, é, é como se a memória, a gente não precisasse mais dessa memória, né? Como porque tudo está lá, ao nosso alcance. Então a gente vai essa relação com a memória, ela vai se enfraquecendo, né? Uhum, sim. Então, e com arquivo também, né? Eu acho que são duas noções, a noção de memória e arquivo, que andam juntas, né? Uhum, E então, essa velocidade, eu acho que tem isso também, né? A gente vai sendo também atropelado por uma velocidade do uhum, mundo, né? E que vai produzindo modificações nessa memória. Eu me lembro sim. que num determinado momento eu trabalhei muito com a questão das redes sociais, por exemplo, né? Uhum, Como é que as redes sociais também vão oferecendo uma memória, né? Eu lembro que tinha as lembranças do Facebook, por exemplo, uhum, sim. né? Então, como que é uma memória que é imposta de algum modo, né? Que é imposta a nós, né? E é uma memória sem brechas, né? Esse que é o grande Sim. risco. Aham. Como diz a Regine Robin, né? Que é uma autora que eu gosto muito, né? É, se tudo está lá, qual é a necessidade de termos memória? É um controle, né? É um controle. Então, e aí vem toda a importância, né, da gente refletir sobre esses processos de plataformização, Sim. né, porque eles vão nos tirando, né, essa memória, né, enquanto filiação, enquanto esquecimento, né, a memória para análise do discurso, né, é constituída pelo esquecimento, né. Sim. Então, eu venho trabalhando justamente com a memória digital, justamente para pensar onde está esse esquecimento, né? Quando a gente trabalha o digital. Sim. E suas, você pode falar um pouquinho sobre suas orientações, Sim, os trabalhos que você tem orientado? sim. Eu oriento mestrado, doutorado e supervisiono também pós-doutorado, né? Uhum, Então, em geral, eu procuro acolher trabalhos, né, que, que, que tenham como objetivo refletir sobre o digital. Eu tenho um grupo de pesquisa, acho que é importante também, que é o Urbano, né, que é uhum, um grupo de pesquisa é, fundado aí mais ou menos em 2013, né, um grupo já também bastante consolidado, né, e é um grupo que trabalha, né, que é constituído pelos meus orientandos em geral, ele acolhe outros pesquisadores, mas em geral constituído pelos meus orientandos,
E a gente vai refletir também sobre as transformações do próprio espaço urbano, sobre o digital, né? Hoje em dia a gente tem a questão das cidades inteligentes, né? Que também produz algumas reflexões sobre as transformações no espaço urbano, né? Por isso, e urbano, né? A questão do Uhum. eletrônico aí. É, e então eu procuro sempre acolher trabalhos, né? Que, que reflitam sobre a questão do digital. Eu tenho muitos orientandos que vão trabalhar, por exemplo, com a noção de influencer, né? Tenho pelo menos duas orientandas, né? Que trabalham com o influencer, o que é ser um influencer, né? Qual é o sentido de influencer, né? Trabalhando justamente a própria noção de influência, que está posta aí Uhum. também, né? Ah, tem também, né, supervisandos aí de pós-doutorado que estão trabalhando com essa questão da educação também, né? Como é que é essa transformação da educação pelo digital. Tenho uma orientanda que trabalha com a questão da hashtag, né, que eu acho que também, né, a hashtag como arquivo, né? Eu acho que essa é uma noção que ela desenvolve, a Débora Pereira, né, desenvolve essa noção da hashtag como arquivo. Eu acho isso também muito importante para a gente pensar nas nossas pesquisas também, né? Sim. É, E uma das coisas que eu acho importante no grupo e nos meus orientandos é que a gente vai procurando trabalhar o próprio dispositivo teórico da análise do discurso. Então, como que também essa transformação da sociedade, ela vai produzindo efeitos no dispositivo teórico da análise do discurso. Sim. Então, noções como a própria noção de hashtag, né, como arquivo, né, como é que a hashtag pode transformar a noção de arquivo. Uma noção que foi desenvolvida pelo Guilherme Ferragutti também, que é a noção de formação algorítmica, né, que eu acho uma noção importante também para a gente pensar, né, como é Hum. que nós nos inscrevemos em determinadas formações determinadas pelo digital, né, pelos algoritmos. Hum. Então, acho que é uma noção muito relevante. A Muito. própria noção de discurso político digital, que também vem sendo trabalhada por uma supervisanda de pós-doutorado, a Renata Carrion. E as noções também que eu venho procurando trabalhar, como memória digital, a noção de sujeito de dados também, Uhum. é uma noção que eu venho buscando trabalhar para pensar justamente os processos de individualização dos sujeitos. Como é que esses sujeitos são individuados, né? Uhum. E a minha questão aí se há uma transformação do sujeito de direito para um sujeito de dados. Olha só. Pensando justamente, né, todo esse processo de datificação e plataformização da nossa É, sociedade. como é bastante abrangente, né, todas essas questões que você trabalha, eu acredito que você tenha estudantes, né, orientandos de outras áreas que não só de letras. Sim, Tem. sim, eu atuo num programa que é o mestrado em divulgação científica e cultural, Uhum. que é uma parceria do LabJOR, Laboratório Uhum. de Estudos Avançados em Jornalismo, e o IEL, né, que é o Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. E nesse programa, os alunos, grande parte dos alunos vem da área do jornalismo, né? Então, são alunos que vêm da área da comunicação, né, com formação em jornalismo. Tem aluno também de outras áreas, né, a área de história, por exemplo. Então, eu trabalho muito esse projeto que eu estou com a professora Roseli Fígaro, né, da USP, é da área da ECA, né, Hum. da comunicação. Então, eu tenho uma relação forte com alunos, né, desta área da comunicação. E isso a análise do discurso é uma disciplina de entremeio, Sim. né? E então é muito rico trabalhar com esses alunos que vêm com um outro referencial, né? Mas que se formam, vamos dizer assim, né? Em análise do discurso, né? E esse entremeio ele é bastante rico, né? Para as nossas Uhum. pesquisas. Sim, com certeza. Ah, você consegue prever um pouco para o digital, para
com inteligência artificial, com o chat GPT, né? Enfim, dá para fazer alguma previsão de futura em relação ao digital? Você que tem uma trajetória longa, né, com o digital. Eu não me arriscaria a fazer previsões, mas acho que a transformação da sociedade está aí, né? E eu sempre digo para os alunos, né, e nas minhas pesquisas, eu acho que isso é também objeto das análises que eu venho fazendo junto com o grupo, né, que a gente precisa olhar para essas transformações e compreendê-las, né? Compreender, que eu acho que é nosso papel enquanto analista do discurso, né? É compreender o funcionamento do discurso digital. É isso que eu procuro fazer nas minhas pesquisas, né? Compreender esse funcionamento justamente para a gente compreender quais são os processos, né, políticos, quais são os processos da nossa sociedade, né, as formas de constituição da nossa sociedade. E eu acho que isso é muito importante, né? Hoje a gente está aí com toda uma discussão política que é a questão da Eu regulamentação, ia te perguntar né? sobre isso. Regulamentação da internet. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso precisa ser refletido e pensado com especialistas, né? Isso não pode ser uma decisão política, somente uma decisão política. É preciso pensar isso junto com a ciência, né? Eu acho que isso é Sim. muito importante. E a gente, eu acho, enquanto analista do discurso, né, nós trabalhamos com linguagem, a gente precisa se colocar nesses lugares, né, justamente para pensar a melhor forma de fazer essa regulamentação, Sim. né? Então, eu acho que isso, a gente não tem como voltar atrás, Não. né? Isso está aí. E eu acho que é isso, é compreender esses processos, né? Compreender essas novas formas de produção da memória, né? De produção do arquivo na nossa sociedade, né? E compreender que sujeito é esse, né? Não simplesmente trabalhar com questões muito pragmáticas, é preciso tirar as crianças da frente do computador, dizer, é preciso compreender, né, que sujeito é esse que está se constituindo. Então, eu acho que é isso, é compreender esses processos, né, porque nós não voltaremos atrás, e que bom que nós não voltaremos atrás, né? Sim. Eu acho que é isso, a sociedade tem que seguir em frente e o nosso papel é compreender esses funcionamentos, né? E nos colocarmos também como as nossas pesquisas, né? Serem também poderem fundamentar políticas públicas, né? Que a gente venha implementar no nosso país. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Acho que não é uma previsão, né? Mas é um modo, que eu posso dizer, é um modo de compreender, né, o digital e o trabalho com o discurso digital. Sim. Cris, muito obrigada por participar aqui do nosso episódio, desse projeto, né, que é tão importante para a universidade. E obrigada.